A paz do Senhor, queridos alunos, boa tarde. Hoje eu venho aqui gravar esse vídeo para estarmos falando um pouquinho sobre a Escola Dominical, a revista da Escola Dominical, que ela se encerrou, na 13ª lição e que nós não podemos estar fazendo a lição de número 12 e a lição de número 13. Então eu vou fazer uma explanação sobre a lição número 12, que é a vida de oração, E nesse momento que a gente está vivendo, a gente precisa muito da oração, muito de estarmos, ligados no trono, para a gente estar vencendo aí essa pandemia, nos livrando desse mal, E a lição tem o texto bíblico de Lucas 11, do 1 ao 4, Então vamos abrir a Bíblia em Lucas 11, Lucas 11, do 1 ao 4. A oração do Pai Nosso. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos? E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos cada dia o pão nosso cotidiano, e perdoa-nos de nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Amém? Então tá falando sobre a oração, A oração, como a base, da nossa vida, tá bom? E eu vou ler aqui um trechinho que não está na revista de vocês, e que significado da oração, Da terminologia, a oração é rica e variada na Bíblia Sagrada. O termo geral hebraico é tepila, em uma forma do verbo palau. O termo grego é proleuche, onde o passivo médio é proseuchomai. A ideia básica da palavra hebraica é a intercessão e da palavra grega é o voto, mas essa etimologia não é mais determinante do seu significado. As duas palavras podem ser usadas de forma abrangente para qualquer tipo de solicitação, intercessão ou ação de graça. A oração, como é descrita como ato de invocar o nome do Senhor, desde o dia de Sete até a época em que o Senhor se revelou como Salvador Jesus Cristo. Os cristãos se identificam como aqueles que invocam seu nome. A oração mais longa do Novo Testamento se encontra em João 17. João ora novamente por aquela glorificação que vem com a cruz, pelos seus discípulos, pela igreja cristã que viria a existir. É uma oração pela unidade. Porém, o objetivo dessa unidade é a missão mundial da igreja, que é enviada e reunida em um só corpo, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dessa forma, foram estabelecidas que a vida e a obra da igreja em todas as épocas, envolvidas pela oração de seu Senhor e sumo sacerdote, que santificou por ela, entregando-se à morte por benefício dela. E Jesus também nos ensinou como orar, Como devemos orar? O Mestre explicou aos seus discípulos como deveria ser o nosso comportamento ao falarmos ao Pai em oração. Era importante que eles não se comportassem como hipócritas, que gostavam de fazer orações longas de pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Mas a oração verdadeira deve ser discreta, pois a nossa atenção deve estar voltada para o Pai, que nos observa o coração e sabe as nossas maiores necessidades. Outro aspecto da oração que Jesus ensinou se referiu à persistência de orar. Mas isso não significava o uso de vãs repetições, pois Deus conhece o nosso coração e sabe do que estamos sendo sinceros ou não na hora de dirigirmos a Ele. Por isso, a nossa oração deve ser singela e verdadeira à vontade de Deus. Então, aqui a gente está falando um pouquinho, sobre o hábito de orar, como orar e quando orar, Então, a lição ela é marcada
né, pela questão da oração, né? Então, eu vou ler para vocês aqui um pedacinho, né, do que foi falado essa lição, né? Que Jesus, o ministério de Jesus foi marcado pela realização de muitos milagres, prodígios e maravilhas, que testificaram que ele era o Filho unigênito do Pai, cheio de amor e de verdade. Apesar disso, o mestre de Nazaré não abriu mão de manter sua vida de comunhão com o Pai, por intermédio da oração. Cristo se esvaziou da glória de Deus e se fez semelhante aos homens em todas as coisas, em tudo o que realizou. Ele se colocou na total dependência do Pai, a fim de glorificar aqui na terra. A lição que estudamos nos ensina que a oração era uma prática constante no ministério terreno de Jesus. Você também deve ter sua vida em oração para que nunca perca a sintonia com Deus, né? Então, agora eu vou deixar aqui as perguntas, tá? E eu quero que vocês estejam respondendo, né? E mandando, né? No nosso grupo, tá? Aqui no nosso grupo de oração, no grupo de informação, né? E cada um vai estar respondendo. E a partir desse vídeo, nós vamos fazer, né? A próxima lição, domingo que vem, né? Pra gente estar encerrando. E vamos estar começando a revista, né? Do mês de abril, do terceiro trimestre, né? Que vai começar. Amém? Então, deixo aí para vocês as perguntas. Você tem o hábito de orar a Deus antes de tomar decisões? O que você pode impedir a nossa oração de ser... O que pode impedir a nossa oração de não ser respondida? Por que algumas pessoas insistem em pedir algo a Deus e não recebem? Então, vocês vão responder essas 3 perguntas, tá? E vão mandar as respostas, né? No Zap, né? No grupo do Zap, tá? Pra gente tá aí conferindo, tá bom? É importante que todos mandem, que todos que estão no grupo, né? Reflitam, tá? Quem não tem a revista, eu vou passar por escrito as perguntas e vão me responder. Amém? Um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.